Boa noite a todos. Mais uma vez nos encontramos reunidos em nossa casa espírita, buscando estudar o Evangelho, para que nós possamos assim adquirir conhecimento, entendimento e buscar os caminhos da nossa renovação. Agradecemos pela oportunidade de estar presentes, a cada um de vocês. Agradecemos os nossos irmãos internautas pela participação. E estaremos assim iniciando com a leitura, a qual está destinada ao tema da noite. O Norival vai estar apresentando para nós sobre por que sofremos. Então, assim, nós sabemos que é uma parte do Evangelho, né, que nós temos aí relacionado com esse estudo. E nós vamos fazer aqui a leitura do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem intitulada Melhor Sofrer no Bem. Porque melhor é que pedeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Para amealhar recursos financeiros, que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhes corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo da carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que movimentam na terra. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago, em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalização fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio, da ignorância, permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores atributos aflitivos do sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante, consumada, provocam sempre maldição e sombra, mas para o servo delicerado, no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Com essa lição, nós estamos iniciando o nosso estudo da noite, rogando a Jesus o amparo e a proteção para todos, para que os benefícios do amor fraternal envolva todos os corações presentes conosco. Que todos nós possamos ser envolvidos por esse plasma sublime que vem dos campos espirituais, participar conosco, envolvendo-nos e nos fortalecendo, para que nós possamos, neste quinhão, adquirir os recursos necessários para uma noite de paz, para uma noite de luz. Que Jesus, diante deste banquete, a qual nos convida para o Teu Evangelho, possamos repousar nele, descansando-nos, para que assim possamos nos beneficiar deste amor
soberano que Jesus emana sobre nós. Rogamos a Ti, Jesus, o envolvimento ao nosso irmão Lorival, inspirando para que ele possa alcançar os objetivos do propósito do seu trabalho. Que de igual parte nós possamos vibrar fraternalmente, para que esses recursos possam chegar até nós de forma clara e precisa. Assim, iniciamos o nosso encontro, que seja um encontro de muita paz em todos os corações. Que assim seja. Com você, Senhor. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações. Mais esta oportunidade que nos encontramos aqui reunidos para estudarmos um pouquinho mais o Evangelho de Jesus. E o tema da noite, como o Nilson já nos disse, por que sofremos? Se nós observarmos, o sofrimento acompanha o homem desde a sua origem, em um passado muito distante. No início, quando a luta era pela sobrevivência e era a única preocupação humana, destacavam-se o quê? Os padecimentos físicos de toda a ordem. Na medida em que a mente foi se desenvolvendo, surgiram também o quê? As aflições do ser, pautadas pelos problemas existenciais e angústias morais, resultantes do livre-arbítrio. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai escolhendo e vamos colhendo os resultados. Então, certamente, alguém já se perguntou em algum momento na vida: por que eu sofro tanto? Será que Deus esqueceu de mim? São perguntas que, às vezes, em alguns momentos, a gente se faz a gente mesmo. Outras pessoas vão mais além. Porque Deus, sendo soberanamente bom e justo, permite a criação de sofrimento, ou permitiu a criação de sofrimento? Em verdade, nenhum de nós tem como destino marcado predominantemente o sofrimento. Não temos isso. Somos o quê? Ou fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes no conhecimento. Para que possamos evoluir através do nosso próprio esforço. Então, criados todos iguais. E a possibilidade vem o quê? Do nosso esforço. A dificuldade, na verdade, é um reflexo, ou sofrimento, é um reflexo da nossa conduta moral, do nosso caráter e, sobretudo, das nossas ações praticadas agora ou em outrora. É a aplicação da lei de causa e efeito. Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, explica que a origem da nossa dor parte de duas fontes distintas. As que são geradas na vida presente, nós vamos gerando agora através das nossas escolhas, e as que têm origem nas existências pretéritas. Para conhecer a causa do sofrimento originado nessa reencarnação, basta consultar o quê? Consultar a nossa própria consciência. Porque a todo momento a nossa consciência nos fala. Vocês já perceberam isso? Quando a gente vai decidir de fazer alguma coisa e alguma coisinha lá dentro da gente fala assim: olha, não faz isso não, faz assim. Ou então não faz isso, isso está certo. O que é isso? É a nossa própria consciência, né? Nos pautando, nos colocando ou nos lembrando. E às vezes a gente fala assim: não, vou fazer assim mesmo e vamos ver onde vai dar. Às vezes a gente já vai, vamos ver onde vai dar isso. Ora, nós já sabemos onde vai dar isso. Na maioria das vezes, então, os nossos tormentos são reflexos de nossas decisões ou omissões. As duas coisas. Porque fala: mas eu não decidi. Sim, era hora de você decidir, você se omitiu. Era hora de você ajudar, era hora de você erguer, era hora de você dar uma palavra, e você não fez. Então é o quê? Uma omissão.
das nossas atitudes egoístas, do nosso orgulho, da nossa vaidade, que muitas das vezes ainda predomina o nosso íntimo. As doenças físicas, que sempre nos proporcionam momentos difíceis, são ocasionadas pelos excessos e faltas de cuidado para com o nosso corpo físico e a nossa mente, que uma coisa relaciona a outra. O corpo sente aquilo que nós já trazemos, né, dentro de nós mesmos. Primeiro porque a Terra é um planeta de quê? De provas e expiações. E o planeta ser de provas e expiações, isso nem é bom nem é ruim. Isso não classifica nada. Por quê? É a escola apropriada às nossas necessidades. E também a condição evolutiva do planeta. Então são as duas coisas. Por ser provas e expiações não significa. É a classificação da Terra. Nem é bom nem é ruim. Mas é o que nós, no nosso estágio evolutivo que estamos, pelo menos a maioria de nós, é a escola, ou hospital, ou prisão. Nós podemos classificar de acordo com o que a gente achar necessário. Está apropriado a nós mesmos. Mundo de provas e expiações, predomina o quê? O mal. Se pensarmos bem, vamos ver que se moramos neste planeta, provas e expiações, e ele predomina o mal, nós estamos sujeitos ao quê? Ao mal que deste mundo é produzido por nós mesmos. Não é outro, e nem Deus, é nós mesmos, os habitantes. Se olharmos bem, vamos ver sofrimentos em vários níveis sociais. Há indivíduos que nascem sociologicamente, economicamente, em um ambiente considerado abaixo da linha da pobreza. Por um outro lado, vemos quanto desperdício de alimento, lixo rico jogado fora. Não somente dos ricos. Quando a gente fala lixo rico jogado fora, é o desperdício mesmo. Mas desperdício de quem? De todos nós. E aí nos perguntamos, como pode ainda alguém hoje, nos dias de hoje, ainda com tanta fartura e produção, ainda passar fome? Quer dizer, isso nos mostra, né, as nossas próprias atitudes em humanidade. Encontramos criaturas que nascem e são marcadas por enfermidades muito severas: autistas, hidrocéfalos, microcéfalos, macrocéfalos, cegos, surdos, mudos. E olhamos para outra parte do mundo e percebemos o quê? Criaturas que nascem em um berço de ouro, ricas, famílias poderosas, porém marcadas por grandes paralisias, lesões cerebrais, esquizofrenias, tormentas no campo psicológico, no campo psiquiátrico. E aí nós ficamos a pensar, que mundo é esse, meu Deus? E a resposta é simples: que mundo é esse? De provas e expiações, não é isso? Mundo de provas e expiações. Começando ao quê? No mundo de provas e expiações, começando aí para regeneração, né? E aí vai depender de nós, que ou estamos em provas, ou estamos em expiações, ou estamos em provas e expiações, fazer o quê? Caminhar também, né, para o mundo de provas, de regeneração. O que vemos agora, temos dois caminhos. O primeiro é entendermos por que é que vivemos nesse mundo e por que esse mundo tem essas características. Isso é a primeira opção. A segunda opção é nos perdermos na revolta contra tudo e contra Deus. E se olharmos bem, essa segunda opção não é um caminho muito bom a ser seguido. Por que não é muito bom a ser seguido? Porque ele não vai nos levar a lugar nenhum. Mas muitos seguem esse caminho, mas não vai nos levar. Então, o melhor caminho é o primeiro, que é nós entendermos por quê, né, do sofrimento. À medida que entendemos e percebemos que é um mundo de provas e expiações, fica muito claro por quê. Todos nós sofremos de uma maneira ou de outra. Não existe ninguém que não tenha suas lesões. Que lesões? Enxaquecas, problemas de coluna, crises hepáticas e muitas outras, que muitas das vezes
O rosto bonito não mostra. Porque às vezes nós olhamos assim, nossa, mas fulano está tão bem, mas você não sabe o sofrimento que ele traz dentro de si. Às vezes traz um sofrimento de foro íntimo, que ele nem falou nada com ninguém. E às vezes sofre mais do que aquele outro. Você fala assim, nossa senhora, esse outro tem um problema na perna ou no braço. Nossa, mas sofre tanto. Às vezes aquele outro sofre muito mais. Porque o sofrimento íntimo, às vezes você não tem nem coragem de dividir com alguém. A grande pergunta é, por que chegamos a essas marcas? Por que, desculpa? Por que carregamos essas marcas? É muito simples de entendermos. Onde se quebra o vaso, junta os cacos. Caramba, mas aonde foi que eu quebrei esse vaso? Porque nem de planta às vezes eu gosto. Às vezes a gente faz essa pergunta, mas onde eu quebrei esse vaso? É uma metáfora. Trazemos em nosso perispírito, tivemos agora esses dias atrás uma palestra aqui de perispírito, todo o registro de nossas experiências, de outras encarnações, e que ficam no subconsciente, registro de conquistas, virtudes e débitos, vícios, que é o resultado o quê? Das nossas experiências vividas. É apenas o resultado. É o resultado das minhas escolhas, do caminho que eu optei em seguir. Não podemos esquecer que existem as leis divinas que regem todo o planeta, as quais, querendo ou não, aceitando ou não, todos nós estamos inseridos nela. Embora todas são importantes, duas são especiais para que a gente possa entender este contexto do sofrimento. A primeira dela é lei de causa e efeito, ou seja, tudo aquilo que eu dar para a vida vai me devolver, mais cedo ou mais tarde. É simples isso, Você planta milho, não tem como você colher outra coisa, você vai colher milho, querendo ou não. E você põe dois dentinhos de milho, nasce aquele pé bonito, não é? Dá 2 espigas. Se você pegar as espigas, esperar o milho secar e debulhar, você pôs às vezes só 2 grãozinhos. E você vai colher depois 200 grãozinhos, É uma ideia assim, mas é só para a gente entender o que é que você está dando para a vida. De que forma que você está? É o que vai voltar para você. É lei de causa e efeito. Não tem como ser diferente. E nem justo ser diferente, Eu plantar milho, por exemplo, e dar manga, peraí, mas como é que é isso? Onde é que está a justiça disso? Não tem. Então milho é milho. Então se eu tratar bem uma pessoa, com certeza eu vou ser bem tratado. Se eu for bem educado, eu também vou receber isso, Se eu for verdadeiro, se eu for honesto, se eu for caridoso, se eu for simpático, se eu tiver empatia, eu vou receber isso de volta. E ao inverso também, eu vou receber de volta. Mas, continuamos a nos perguntar, por que Deus permite a dor? Sendo Deus todo amor, justiça e bondade, Ele não seria um padrasto para nós, para os seus filhos. Então temos que buscar o entendimento e aí começamos a perceber que esses sofrimentos são também recursos da evolução para aprimorar e fortalecer a alma. Então olha que interessante, nem tudo que eu estou colhendo é simplesmente porque eu estou espiando de algo ou de uma falta que eu fiz. Pode ser algo também que é para mim aprimorar a minha alma, É para mim crescer. Porque se nós tivermos tudo em casa, a gente não sai para trabalhar não. Se a gente tiver lá, roupinha, bonitinho, comidinha, tudo certinho, não precisa pagar aluguel, não precisa pagar telefone, não precisa pagar nada, eu vou trabalhar para quê? Eu fico dentro de casa, eu não saio de lá. A gente sai por quê? Porque a gente precisa buscar os recursos. É mais ou menos assim, quando a gente fala no nosso desenvolvimento psicológico, intelectual e moral. Veja bem, se não fossem então essas intempéries, não fossem as dificuldades, nós ainda estaríamos morando aonde? Alguém será que estaria morando em alguma casa? Estaríamos morando na caverna. É como? Tranquilo. Então, tudo isso faz o quê? A gente vai se desenvolvendo, a gente vai melhorando. A gente quer melhorar. Quando quer melhorar, você vai atrás. Aprimorar nossa inteligência, desenvolver as nossas emoções e nossa moral são os desafios da vida que nos proporcionam experiência. E não há nada melhor do que uma pessoa vivida, pois
A pessoa vivida ela é cheia de experiência, de acertos e de erros na vida. É uma pessoa que vem enfrentando inúmeras dificuldades, seja como provas ou expiações. Ela traz em si uma serenidade, uma tranquilidade, uma segurança, uma autoconfiança, porque ela já viveu vários momentos, várias experiências diferentes. E toda experiência vivida, você já recolhe ali de imediato qual é o resultado daquilo que aconteceu. Agora, as pessoas que não viveram os desafios da vida, que nos faz crescer, sempre escorregam, sempre procuram outro caminho, correram, se podemos dizer assim. Elas são o quê? Superficiais. Qualquer vento leva. Não tem autoconfiança, não tem segurança, tem medo de tudo, são ansiosas, porque elas não foram experimentadas, elas não viveram. Muitos de nós chegam a um ponto em que tentamos, a todo custo, evitar os obstáculos. E os obstáculos seriam para nós o remédio para a nossa alma. É por isso que nós temos muitos jovens e até adultos, por exemplo, que não estão preparados, por exemplo, um fim de namoro, um simples fim de namoro, um fim de um relacionamento, uma perda de um emprego, perda de um ente querido, para qualquer tipo de perda, porque essas dificuldades nós precisamos vencer e criar o quê? Resistências. E muitos de nós evitamos, fugimos, postergamos, terceirizamos. Se nós não viver, a gente não consegue nos fortalecer. Se temos algum problema neste mundo, onde é que nós vamos resolver ele? É aqui. Então, se nós temos um problema nesse mundo, nós temos que resolver aqui. É a nossa oportunidade. Enquanto nós não compreendemos por que sofremos, nós entramos o que? Em desespero, em circuito de isolação. E aí sofremos duas vezes. Uma pelo sofrimento em si e outro pela nossa ignorância do saber de como escolher o melhor caminho. Assim como o jovem da parábola do filho pródigo, com certeza todos devem lembrar, quando aquele jovem foi até o seu pai e pediu que acertasse. Ele estava revoltado com a situação. Então ele foi ter com o pai e tirou uma parte e foi viver o quê? Com seus amigos. Foi viver para o mundo. Viver para o mundo é um caminho muito perigoso e de muitos abismos. Vocês sabem o resto da história, não preciso nem contar. Que ele se arrependeu e voltou para trás, O caminho que ele escolheu, mal escolheu. Temos no Evangelho de Jesus uma lição muito importante sobre a obediência e a resignação, que nos explica: obediência corresponde ao consentimento do raciocínio e da razão. Resignação corresponde ao consentimento do coração. E o nosso sentimento que nos dá o ensejo da resignação. Ser resignado não é paralisado e nem aceitar tudo. Não é ser inerte, ser acomodado de forma inerme. Resignado é ter o entendimento das coisas, o que não nos impede de sofrer e nem de chorar, mas de crescer também. Podemos falar das dores que temos de perder, por exemplo, um ente querido, independente de como esse fato aconteça. O Espiritismo nos traz elementos suficientes e contundentes, equilibrados, para entendermos e também a nos consolar sobre a morte do corpo físico. Isso não significa que temos, por exemplo, um coração de pedra e que nós não sentimos aquela perda momentânea. Mas o Espiritismo nos mostra claramente que todos nós viemos para a Terra e que mais cedo ou mais tarde nós vamos fazer o quê? Voltar para a parte espiritual. Levando conosco o quê? O resultado das nossas experiências. Levando o quê? O fruto das nossas escolhas. É individual, é pessoal. Embora soframos com a separação momentânea, precisamos encarar este fenômeno com muita lucidez. A morte em si é o desgaste dos órgãos do corpo físico, aonde o fluido vital que trazemos vai se acabando, como se fosse o quê? O combustível que começa a zerar no tanque.
vamos sofrer menos se tivermos a consciência e a aceitação deste processo, que já passamos muitas vezes e ainda vamos passar por muitas vezes, porque é o nosso desenvolvimento, é o nosso burilamento. Haroldo Dutra diz que no mínimo nós já reencarnamos mais de 300 vezes, cada um de nós. Porque esse sofrimento, embora soframos com a superação momentânea, precisamos então encarar esse momento com velocidade. A morte em si é o desgaste, como eu disse. Vamos sofrer menos se tivermos a consciência e a aceitação deste processo, que já passamos muitas vezes. Porque esse sofrimento afeta diretamente aqueles seres que estamos sempre dizendo que amamos. E se nós insistirmos, nós prendemos em nós. Então, se nós não entendermos, aceitarmos, não é que a gente não chora, a gente chora, isso faz parte. Mas se a gente não entende, a gente não permite nem quem partiu seguir a sua vida adiante. A gente prende aquele nosso irmão em nós e ficamos nós presos e ele também preso em nós. Aqui a segunda lei, tão importante quanto a primeira, é a lei da reencarnação. A chave que abre as portas para o nosso entendimento, a nossa aceitação da vida. Mais do que isso, a justiça divina. Portanto, nós estamos fadados ao quê? Tem uma coisa que nós estamos fadados, é a evolução, a lei do progresso. Ninguém consegue parar, eu não vou progredir. Não, eu não vou. Se você não vai, em determinado momento, a vida te convida. Então, a lei da reencarnação é lei de causa e efeito, e outras, onde vamos desenvolver e aprimorar o espírito. Vale lembrar que tudo que nasce na Terra, um dia terá que morrer. É um ciclo. Devemos encarar o sofrimento como oportunidade de regeneração. Leon Denis nos diz: a dor corrige, educa, aperfeiçoa, exalta, redime e glorifica o sentimento humano a cada vibração que lhe extrai através do sofrimento. Como agir diante do sofrimento? Considerando nossas aflições como mecanismo necessário para o progresso, devemos procurar manter o quê? Um bom ânimo, na certeza de que não há mal que seja eterno. O Senhor transforma veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. Leon Denis, no problema do ser, destino e da dor, nos diz: os momentos difíceis também são oportunidades de testemunhar a nossa fé. Deus não nos abandona e tampouco designa fardos pesados em ombros frágeis. Sofremos agora para desfrutarmos dias melhores no porvir. O Evangelho: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Essas palavras também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Todos nós, os seres inteligentes da criação, somos espíritos encarnados ou desencarnados, criados por Deus, simples e ignorantes. Partimos todas das mesmas condições, lembra que eu disse? Simples, ignorantes, do mesmo ponto inicial, com idênticas oportunidades e com livre-arbítrio. Depois de criados, passamos a ser o quê? Imortais. Assim passamos por experiências corporais sucessivas, em que o renascimento na carne é a continuação da vida, assim como a morte do corpo físico, que se decompõe e se transforma, não impede que o espírito prossiga vivendo em outro nível de vibração. Razão pela qual não é difícil concluir que o espírito, a alma, o verdadeiro ser pensante da criação, tem a sua individualidade preservada sempre e viverá eternamente. Em cada experiência corporal, que é indiscutivelmente transitória e breve, mesmo quando centenária, porque às vezes nós temos a oportunidade de sermos centenários,
Tem o Espírito a chave de ampliar o seu conhecimento e de aperfeiçoar intelectual e moralmente, avançando sempre. Nós, os encarnados, de um modo geral, convivemos com tribulações, aflições e dificuldades de variada ordem, seja porque nós não gozamos de boa saúde, sempre trazemos uma doença ou outra, alguma coisa assim, seja por dificuldades financeiras, porque estamos desempregados, porque receamos a doença, a pobreza, a violência, que campeiam cada vez mais em toda parte, porque sofremos de solidão, sofremos de desamor, ou porque temos insucesso, tarefas que iniciamos e não damos continuidade, e assim por diante. São muitos os tipos de sofrimento. Revelando em primeiro lugar o nosso despreparo para os fenômenos normais da existência, em que o ser humano, ainda que não se dê conta, é o único responsável pelo que lhe acontece e do seu destino, sendo certo que o futuro está onde? Nas mãos de quem, gente? O nosso futuro está nas nossas mãos. Porque, como eu disse do milho agora mesmo, a frase é muito certa. Cada um será dado conforme as suas obras. Quer dizer, eu só vou recolher aquilo que eu plantei. Por isso é necessário e urgente a atenção para os ensinos da vida, que se desdobram em nosso dia a dia, de que nada modificará se não modificarem as mentalidades e as posturas. Nada vai mudar. Ninguém vai mudar nada para nós se nós não mudarmos a nossa forma de pensar e se nós não mudarmos a nossa postura diante da vida. É isso que vai mudar. Então cabe a nós individualmente o dever de cumprir os nossos compromissos de qualquer ordem, com responsabilidade, com esmero, fazendo a nossa parte e fazendo do nosso melhor modo possível, qualquer que seja o campo da atividade humana, conscientizando-nos de que vivemos em regime de interdependência, ou seja, todos nós dependemos uns dos outros para o equilíbrio e a harmonia das relações sociais, sem aflição. A aflição somos nós que geramos, contudo, sem querer consertar os outros ou modificar o mundo. Nós temos que parar de querer mudar as pessoas ou mudar o mundo, Nós temos que mudar nós mesmos. Mudando nós mesmos, nós incentivamos e mudamos o mundo. O sofrimento pode ser conduzido pelo conhecimento e pela força de vontade, assim como pode ser sensivelmente diminuído e às vezes até mesmo eliminado pelo uso da razão. Com efeito, o uso do raciocínio indica que o ódio, o ciúme, a raiva, a rebeldia, o rancor, a irritação, a violência e mais algumas coisas só ampliam o sofrimento, criando desarmonia na intimidade de cada um e com isso, no mínimo, prejudicando a saúde física, mental de quem nutre tais sentimentos. Neste passo, convém salientar que o maior antídoto para o sofrimento e a dor é o que mesmo? Qual que é o maior antídoto? Alguém sabe? Não? É o amor, O amor, sem qualquer dúvida. A maior lei da vida, a lei do amor. A ausência de amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, produz a insatisfação, o desajuste, o desequilíbrio, fatores de doenças e sofrimentos. Como bem nos salienta Joana de Ângeles, Espírito no livro Plenitude, a vida é impossível sem o amor, dinâmico, que induz a ação construtiva responsável pelo progresso. O bem anula o mal e suas consequências. As ações meritórias fazem cessar o sofrimento, silêncio ante as ofensas, perdão às agressões e esquecimento do mal. Então, a lei do amor. Chico Xavier, entrevistado por um jornalista, e aí perguntaram para ele, qual era o estado dele, e ele com um sorriso bem grande respondeu assim: eu sou um doente são. Olha que interessante, eu sou um doente são. Quer dizer, só o Chico mesmo para falar isso, eu sou um doente são.
Ele tinha consciência de que estava queimando a dívida com a doença que ele portava. Mas o mais importante é que ele tinha consciência que ele não estava tornando a adoecer. Esse é o grande problema. A gente quita para trás, mas nós não podemos gerar para frente. Porque colhemos hoje o que nós plantamos ontem. E vamos colher amanhã o que nós plantarmos hoje. Todo dia você planta, todo dia você colhe. Olha que interessante. Então ele estava consciente. Ele não estava criando problemas novos. Então, ele era um doente por causa das causas anteriores. Mas com relação ao seu presente, em prol do seu futuro, ele estava seguro de si, confiante, que ele não estava plantando mais nada para colher de ruim para frente. Porque a semente é livre. Jesus nos diz, a colheita é obrigatória. Há muito sofrimento no mundo pelos quais já não teríamos que passar se tivéssemos maior cuidado conosco mesmos. Quantas são as pessoas infiéis a si mesmas? Elas sabem das coisas, mas não se modificam. Elas sabem dos malefícios dos excessos e nunca se deslocam dos excessos. Elas fumam às vezes, um exemplo, e justificam, mas isso me acalma. Ah, mas é o meu dinheiro. E às vezes elas consomem algo em demasia para alegrar pela tristeza, por causa do frio, por causa do calor. E não adianta a campanha explicando os malefícios, porque ela já sempre tem uma justificativa racional para manter os seus vícios e manter, evidentemente, os seus problemas. Perguntaram ao Chico de novo, o que é pegado ao cachorro? Interessante essa historinha do Chico, vocês devem saber também. Ele sorriu e disse, é a história do pastor e das ovelhas. O pastor com o seu rebanho na trilha nos campos, e uma das ovelhas desvairada sai do rebanho e oculta na capoeira. O pastor acomoda o rebanho e vai buscar ela. Traz ela. E daí a pouco ela foge novamente. E ela foi esconder no matagal. E o pastor de novo, quieta o rebanho, acomoda o rebanho e vai lá buscar ela. Na terceira vez, ela foge e vai para um lugar muito longe. E ele, se for buscar, ele vai fazer o quê? Ele vai pôr, vai perder a segurança do rebanho. Então, o que acontece na terceira vez? Ele manda o cão, o cachorro, ir buscar. E como é que ela volta? Ela volta mansinha, porque o cachorro vem mordendo na perna dela. E aí ela volta. E ela foge mais? Não, ela tem medo do cão. Então, a grande parte de nós somos assim. Nós vamos nos afastando de Deus, vamos nos afastando de Jesus, vamos nos afastando de tudo. E em um determinado momento, a dor vai nos buscar para trazer para o caminho correto. E a gente voltar. Daí a gente começa a ficar com medo de sair de novo, porque a dor nos busca outra vez. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec toca nesse grande tema, o sofrimento e a dor, e ele nos convida a pensar. O tema da distribuição desigual do sofrimento entre os seres humanos, o tema da prosperidade dos maus e da aprovação dos justos, e escreveu especialmente no item 4 e no 6, para o nosso entendimento. Como se tivesse dois grandes celeiros, para nós fazermos a colheita. Algumas dores por nós vividas têm a sua fonte nessa vida, outras as causas nas vidas anteriores, existências anteriores. Vamos começar pelo item 4, causas atuais das aflições. Kardec nos fala de duas espécies, são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes a distinguir. Uma delas tem a causa na vida presente, outra fora dessa. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência e do seu orgulho e de sua ambição? O Livro dos Espíritos mostra na terceira parte as leis morais, que significa para nós que toda imperfeição gera um sofrimento. Toda deformidade de caráter produz uma aflição.
todo comportamento injusto atrai um sofrimento para a nossa vida. Toda deficiência da nossa formação moral trará algum tipo de angústia e de provação. As causas estão na nossa intimidade. Podemos pensar, quantos sofrimentos nos traz, por exemplo, a impaciência? Quanto sofrimento nos traz a violência que nós temos dentro de nós? O orgulho e o egoísmo é assim que nós temos em nossos corações, não é diferente. Emmanuel, no livro dos Espíritos, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, no capítulo, examina a própria aflição. E ele nos faz pensar. A aflição do egoísmo chama-se idolatria. Porque ser egoísta dói. A pessoa pode pensar que não sofre, mas na verdade a felicidade está em compartilhar e não em usufruir sozinho. Imagina que você tivesse tudo o que você quer, do seu jeito, mas fosse mandado para uma ilha deserta, sem ninguém. Só você. Será que você seria feliz? Sem ninguém, você precisa pelo menos de alguém para contar a sua superioridade. Então o egoísta sofre. O egoísta sofre porque ele vive uma vida exclusiva que gira em torno de si mesmo. A aflição do vício chama-se o quê? Delinquência. Olha, a criatura começa experimentando um pouquinho de droga, daqui a pouco usa um pouquinho mais, daqui a um pouquinho mais, daqui a pouquinho ele está roubando para sustentar o seu vício. É um sofrimento. A aflição da agressividade chama-se cólera. A pessoa encolerizada só faz mal para si mesma. A pessoa prejudica o fígado, ataca o estômago, afeta o sistema nervoso, perde o equilíbrio, perde o controle. A aflição do crime chama-se remorso. Porque ninguém foge da própria consciência. Mais cedo ou mais tarde o remorso vai lhe trazer bastante sofrimento. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. O invejoso sofre tanto que primeiro ele não consegue mais reconhecer nem valor no que tem. Pior, ele não consegue ser feliz com aquilo que ele já conquistou, porque ele é invejoso, ele só quer o do outro. O sofrimento da aflição, da leviandade, chama-se sensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Chico disse, disciplina não é uma grade, não é uma prisão. Desculpa, não é uma grade, não é uma prisão. É a chave da porta, porque você entra e sai quando quiser. Podemos ter disciplina e podemos não ter disciplina. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A criatura indiferente não se importa com nada daqui a pouco, ela é tomada por um tédio insuportável. É a criatura indiferente. A aflição da inutilidade chama-se queixa. Quanto mais inútil uma criatura, mais ela reclama. Quem mais reclama é quem menos faz. Porque quem mais faz não tem tempo de reclamar. A aflição do ciúme chama-se desespero. Aqui nós pensamos, quantas criaturas chegam até mesmo a se suicidar pelo ciúme que o corrói por dentro. Ele não aceita de forma nenhuma outra possibilidade. É um sofrimento terrível para quem é ciumento. A aflição da impaciência chama-se temperança, porque quem é impaciente perde a medida, exagera em tudo. A aflição da sovinice chama-se miséria. Sovinice é pão duro, porque quanto mais a pessoa for sovina, a criatura, mais ela impõe uma vida de restrição, porque ela não sabe aproveitar o que tem. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Então aqui nós precisamos ser bastante honestos.
É por isso que o Espiritismo, na condição de Consolador prometido, ele vem esclarecer e consolar nossas dores. Mas o primeiro ponto que eles esclarecem, a maior parte dos nossos sofrimentos, tem a sua causa na vida atual. E tem a ver com o nosso caráter. Por isso que o Espiritismo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, propõe o que para nós? Uma renovação moral, uma reforma íntima, uma transformação do caráter, a absorção de valores morais e espirituais que pacificam o nosso coração. Por isso, quando nós enfrentamos uma provação, quando enfrentamos um sofrimento, nós devemos nos perguntar: o meu caráter, a minha condição moral, contribui em quantos porcentos para o meu sofrimento? Contribui em quê? O que eu posso fazer de diferente para mudar isso? E no item 6, causas anteriores das aflições, no livro Céu e Inferno, o item chamado Código Penal da Vida Futura, é um artigo interessante, porque Kardec explica assim: para cada imperfeição moral que nós temos, existe um sofrimento. Cada imperfeição que nós trazemos gera um sofrimento. Então o que? Vamos dar um exemplo muito simples. Uma pessoa que é desatenta e indisciplinada é uma imperfeição. Desatenta e disciplinada. Essa pessoa então tem que chegar às 7 no trabalho, porém ela acorda às 5 para 7. Em 3 minutos ela fica pronta, mas ela não sabe onde pôs a chave do carro. Procura. Quando ela sai faltando meio minuto para chegar, ela lembra que o trabalho fica a 20 quilômetros. E aí ela faz o que então? Ela reclama: esse mundo não dá para viver, porque tem muito trânsito, isso é um sofrimento. Então a criatura já começa o dia de que jeito? Amarga, mal-humorada, chega no trabalho e fala assim: bom dia. Qual que é a resposta que é? Todo mundo já sabe, né? Só se for para você, não é? Só se for para você. Como assim? Meu dia está difícil, trânsito, minha chave sumiu, a porta emperrou, acabou a gasolina, o pneu furou. Simples, né? Mas, se ela aplica os ensinos morais, o espiritismo, o cristão, no seu coração, o que ela vai fazer? Ela não vai mudar o marido, não vai mudar a companheira, não vai mudar o vizinho, a sogra, ninguém. É aplicar os ensinos no próprio coração. Se ela aplica no seu próprio coração, ela vai escolher um lugar para deixar a chave. A chave eu vou pôr todo dia aqui. Opa! Acorda antes, com tempo de sobra para acordar. Tomar um café em paz. Olha que interessante. Fazer a prece. Acorda com tempo para fazer a prece. Nós vamos acordar e fazer a prece. Agradecer a Deus as oportunidades do dia. Pegar a chave que vai estar sempre no mesmo lugar, chegar tranquilo no trabalho. Olha que interessante. Mas ela traz, né? Ela traz aqui. Isso é um exemplo simples, tá? Só um exemplozinho simples. Porque, na verdade, um dos temas que mais geram aflições são os relacionamentos. E, com certeza, isso aí vai precisar de um estudo muito grande. Precisa até programar um estudo para alguém vir falar para nós aqui de relacionamentos e suas vertentes. Porque nós vamos perceber um mundo de coisas que está em nós mesmos. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação de dor. Olha que interessante. Para a qual você foi preparado há 2000 anos. E só agora você tem condições de passar por essa experiência. Olha que interessante. Não significa que tudo que eu estou fazendo é o que eu fiz na reencarnação passada, não. Às vezes eu sou preparado para depois de 1000 anos, 600 anos, 500 anos, 2000 anos, eu passar por aquela experiência e seguir adiante. As existências são solidárias, elas se unem e nós não podemos cometer o equívoco de avaliar, por exemplo, uma criatura pelo corpo atual. Olha aquela criancinha de 2 aninhos, né, de idade, ela só tem 2 aninhos. Só que você esquece, você está olhando só para o corpo. Ali existe o espírito imortal,
herdeiro de centenas e centenas de existências, cheios de experiências boas e ruins, com imperfeições e com virtudes, com habilidades e inabilidades, que nasceu com um propósito. É aí que nós lembramos do livro Ceifa de Luz, capítulo 27, também psicografado pelo Chico Emmanuel, diz assim para nós: no limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências do plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, em que, se estando na mentira e na delinquência, aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias o ser humano persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Muito interessante isso aqui, já estou aproximando do fim. É que a gente lá no plano espiritual, a gente faz um planejamento para nós. E quando aqui nós chegamos, a gente tenta renegociar o nosso planejamento que nós mesmos fizemos. Ah, mas isso está muito difícil. Ah, não, mas não dá para deixar para frente. Não pode ser na próxima encarnação. Ah, nessa eu vou tocar desse jeito. Então, é algo para se pensar. E Emmanuel nos chama a atenção. Porque nenhum de nós, olha que interessante essa frase também de Emmanuel, nenhum de nós nasce sem um planejamento. E esse planejamento é muito simples. Olha como é que ele reduziu isso. Isso aqui eu achei muito interessante. Tornar-se melhor quando você for embora do que você era quando aqui chegou. Olha que interessante. Então, quando nós partimos de volta, voltarmos melhores do que quando nós aqui chegamos. Quando eu falo na encarnação. E por que não do planeta, né? Quem sabe nós já não melhoramos o suficiente com a regeneração. Às vezes aqui vai demorar muito e nós estamos adiantados, quem sabe? Por que não? E isso implica em eliminar imperfeições e vícios. E muitas das vezes, para eliminar essas imperfeições e vícios ou débitos, você terá que passar por aflições. Interessante, né? Sermos melhores quando nós partimos para o plano espiritual do que quando aqui nós chegamos. É bem profundo isso, né? Então as dificuldades, sejam provas ou sejam expiações, são oportunidades de crescimento. Quando a pessoa está com a doença, nós fazemos muitas orações aqui, e as orações, eu pelo menos sempre as faço. Não tem que tirar a prova daquela pessoa. Ah, mas a pessoa está com câncer. Não temos que tirar a prova dela. Nós temos que orar para fortalecer aquela alma, aquele espírito, que muitas das vezes pediu aquela prova, para que ele vença a si mesmo. E aí, com certeza, seguir em frente. Gente, muito agradecido pela oportunidade.